Teste, teste, som.
Senhoras e senhores, amigos de Ideal Espírita, boa noite. Uma expressão comumente associada a ideias românticas afirma que os olhos são as janelas da alma. Essa expressão faz imaginar um casal fixado num olhar apaixonado, lendo um nos olhos do outro todo o amor que se lhes derrama da alma. Mas isso é só uma ilusão causada por uma cena de filme, porque, em geral, não é possível ler nos olhos do outro o que se passa dentro de si. Aquilo que os olhos parecem deixar entrever na alma de outra pessoa é apenas nossa impressão a respeito do que eles estariam mostrando. Impressão essa frequentemente equivocada. Um sentido mais apropriado para a expressão "os olhos são as janelas da alma" seria o de que os nossos olhos abrem para nossas almas a paisagem do mundo. Não são janelas de fora para dentro que permitam devassar o nosso íntimo. São janelas de dentro para fora, que se abrem ao acordar e se fecham ao dormir. Por essas janelas passam dias e noites, paisagens e pessoas, lugares e eras. Por essas janelas que se abrem em diferentes espaços e tempos, o mundo se nos vai revelando, pouco a pouco. E tantas vezes, de maneira muito grata, essas janelas nos mostram pessoas significativas, cujo brilho próprio ilumina nossa compreensão e modifica nossa percepção a respeito da vida e de seus valores. Esse é um evento que não faz muito ocorreu conosco. Há algum tempo surgiu diante de nossas janelas a personalidade marcante de Jorge Elarrat, causando uma impressão tão forte que a notícia de sua participação neste encontro estadual de trabalhadores espíritas, promovido pela Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, foi suficiente para atrair uma multidão animada, com intensa participação de amigos de todo o estado e até do estado irmão de Mato Grosso. Engenheiro eletrônico exercendo a função de secretário de planejamento do município de Porto Velho, no estado de Rondônia, Jorge Elarrat destaca que importante é a oportunidade que lhe foi oferecida de atuar como secretário da Federação Espírita de Rondônia, como monitor do estudo sistematizado da doutrina espírita, como trabalhador e orador espírita. Nesta noite, cuja paisagem certamente ficará como uma lembrança muito grata em nossas almas, Elarrat vai fazer uma retomada daquele que talvez seja a máxima síntese das leis divinas, conforme foram expostas por Jesus Cristo, o Sermão do Monte. Para darmos início às atividades desta noite, teremos a preparação de sintonia ambiental por meio do coral da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, regido pelo maestro Orion Cruz, que apresentará as seguintes canções: Harmonização, Creio em Ti e Pérolas de Luz.
Convidamos para fazer a prece de abertura a presidente do Centro Espírita Discípulos de Jesus, a senhora Ângela Barsante. Boa noite a todos. Estamos muito felizes de esse convite ter chegado a tantos corações, para que hoje nós pudéssemos estar em companhia do Jorge Elarrat, para recebermos esses ensinamentos tão profundos, de tão conhecimento que tem da doutrina espírita. Nós vamos aproveitar as vibrações deste ambiente de paz, de harmonia que a música nos deixou, para que nós possamos orar a Jesus. Mestre amorável e bom, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta oportunidade, procurando conhecer um pouco do seu Evangelho. Pedimos, Mestre, que nos faça cada dia melhores, que nós possamos pensar no bem para podermos agir no bem constantemente. Neste mundo de tanta violência, onde tantas pessoas ainda não aprenderam a te amar, nós te pedimos, Mestre, que abençoe os corações aflitos das mães desesperadas, dos órfãos, dos doentes, os que estão nos hospitais, nos presídios, para aquele adolescente, aquele jovem ainda tão imaturo, tão revoltado com a sua situação. Agradecemos ao Mestre e pedimos também que abençoe neste momento os pioneiros desta casa, que trabalharam incessantemente desde a fundação daqui do centro, em 1934, quando esses baluartes do Espiritismo fincaram a bandeira do amor, do Espiritismo, nas terras sul-mato-grossenses. Pedimos mais uma vez que ampare o nosso coração, a nossa alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Convidamos a senhora Darlene Maria Gonçalves Batista Cavalcante, vice-presidente de unificação da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, para apresentar boas-vindas. Obrigada. O nosso boa noite a todos e que Jesus nos ilumine uma vez mais. Meus amigos, as nossas boas-vindas sempre são curtas, mas muito mais no sentido de agradecer a oportunidade que temos tido ao longo da nossa existência, das nossas existências, particularmente nós, que hoje estivemos ali na Comunhão Espírita, Casa de Sheila, e juntamente com o nosso amigo Elarrat, pudemos não só rever
mensagens já de 50 anos e tão atuais. E, ao mesmo tempo, nessa reflexão sobre um passado que já deveria estar nos auxiliando nessa caminhada, também olharmos para o futuro, quais os nossos desafios, o quanto ainda temos que trabalhar para sermos aqueles trabalhadores convidados pelo Mestre para auxiliar na seara. Agradecer a esses companheiros que se deslocaram de suas cidades no interior. Muitos, ou alguns, quase 10, saíram ontem para estarem hoje conosco. Tivemos a oportunidade também de ouvir e ver aqui, esta noite, conosco, amigos que saíram das suas casas às 3 horas da manhã. Então, em nome da diretoria, que hoje aqui falamos, temos ali a Claudinha, o Pedrinho lá atrás, os 3 mosqueteiros, os 3 vices, né? Aqui com essa tarefa de darmos as boas-vindas em nome da diretoria e trazer o abraço da nossa presidente, que, como todos nós sabemos, passa por momentos difíceis, mas de aprendizado. Então, trazer as boas-vindas, o abraço carinhoso da nossa presidente e ao nosso querido Elahá, né, que aprendemos realmente a admirar. E que possamos, meus amigos, com aqueles olhos que o Celcinho falou no início, que a gente possa abrir, observar e, nesse exercício interior, capturarmos em nossas almas certamente esses ensinos que teremos hoje à noite. Que Jesus, que agora ouvimos na música, sem nada ser combinado, que falava quem é esse peregrino e o vento lá no monte, né? Uma preparação, que esse Jesus continue sempre ao nosso lado, em nossas mentes e em nossos corações. Muita paz e que possamos, então, ficar com o nosso querido Elahá, refletindo um pouco mais. Muito obrigada a todos e o nosso boa noite. E agora, para o esclarecimento de nossas mentes, para a elevação dos nossos corações, com vocês, com todos nós, Jorge Elahá. Boa noite para todos. É sempre um prazer muito grande rever os amigos e termos a oportunidade de refletirmos sobre os temas da doutrina espírita. O nosso personagem central da noite de hoje não ficou anotado nos livros da época em que viveu. O Império Romano não registrou a sua presença, à exceção de um único historiador de seu tempo, Flávio Joséfo, judeu também, e que à época de Jesus tomava anotações em grego do que ocorria na região da Palestina. Pouquíssimas são as informações históricas que temos sobre sua passagem na terra, e os registros que possuímos sobre o que o Jesus tenha feito e como tenha vivido, se circunscrevem basicamente ao que se encontra narrado nos evangelhos e também quanto às profecias que se apresentam no corpo do chamado Velho Testamento, o Tanar, que é a obra religiosa judaica. Isto porque, desde 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías já apresentava as primeiras notas sobre o nascimento daquele que viria para transformar o destino da humanidade. O povo judeu,
que desde o primeiro período da Gênese, desde o seu capítulo 18, apresentava sinais da vinda de alguém que seria significativo na história do povo. Iria encontrar no profeta Isaías a maior profusão de promessas e de profecias com relação à sua vinda. Isaías iria predizer sobre sua infância, sobre a sua origem, sobre a cidade na qual nasceria, sobre características do seu comportamento, sobre a forma como esse esperado homem se comportaria diante das criaturas humanas. À época, seu nome ainda era desconhecido e era chamado pelos judeus simplesmente como o Messias, o esperado. E o tempo se passou e a multidão foi aguardando que esse Messias, profetizado por tantos homens, 16 ao todo, em todo o Velho Testamento, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, que faziam tessituras sobre alguns detalhes de sua vida, o povo aguardava pelo nascimento de Jesus. Entretanto, aproximadamente 400 anos antes do seu nascimento, os profetas pararam de falar de sua vinda. E a ansiedade sobre o nascimento do Messias crescia significativamente a cada momento em que se aguardava o nascimento dele. O último a fazer qualquer menção sobre sua história e como ele seria é o profeta Zacarias. E desde então, 4 séculos se passam sem que nenhuma notícia sobre o Messias seja oferecida ao povo de Israel. Falado assim hoje, nos nossos dias, 400 anos pode ser um período que passa rápido, mas 400 anos são 4 séculos. É muito tempo. São muitas gerações que se passam sem que se tenha nenhuma notícia. O povo esperava com avidez pelo nascimento dele, e transformações muito profundas aconteciam dentro de Israel por essa razão. Assim, a época em que o Império Romano assumia o controle político da Palestina, o povo já não sabia mais o que fazer para ter a sensação de que o Messias havia chegado. Vários movimentos existiam, religiosos, no sentido de conseguir trazer o renascimento da ideia do Messias para dentro do povo. E por essa razão, a estrutura social da época se dividia basicamente em 3 grandes grupos. Os religiosos, compostos por vários segmentos políticos, detentores de todas as honrarias do povo, afinal de contas, eles eram sacerdotes porque haviam nascido em famílias de sacerdotes, herdado de seus pais a tradição de serem sacerdotes, e por essa razão eram tidos como quase intocáveis dentro do povo, vistos como homens de rigor e de lei, que mediam as ações de todas as pessoas e que por esse motivo não se misturavam com os demais, eram uma casta separada dentro da população de Israel, dentro da sociedade. Um segundo grupo também se erigia na mesma realidade. Era o grupo dos poderosos, dos ricos. Não tinham autoridade religiosa, mas eram homens dotados de riqueza. E naquela época, o conceito judaico de riqueza era um conceito de uma brahá, de uma bênção divina. Se eles eram ricos, era porque eram homens abençoados. Se você era pobre, é porque você era um amaldiçoado. E assim, a sociedade dividia-se entre os sacerdotes, os ricos e aqueles que não eram detentores de nada, os pobres, os rejeitados, os famintos, aqueles para os quais não havia nenhuma esperança específica. E é exatamente nesse cenário, marcado por esses 3 grupos imissíveis, que surge uma figura estranha, diferente daquela que se estava acostumado a ter entre os pregadores de Israel.
aparece no meio do povo, no 15º ano do império de Tibério César, um jovem vindo da região da Galileia, uma região que nunca dera a Israel nenhum profeta. Alguém que não havia feito a escola do rabinato, não era rabino, não estudou em Jerusalém, não era doutor da lei, não tinha nenhuma tradição. Sua família era uma família de camponeses, isolados numa província esquecida, numa região próxima ao lago de Tiberíades. Esse jovem que aparece em Jerusalém, nas proximidades de Jerusalém, é alguém que logo chama a atenção pela pregação que faz. Ele aparece e já toma de imediato um conjunto de discípulos que haviam sido formados por João, o chamado Batista, que dizia que preparava o caminho para a chegada do Messias. Aquele homem desconhecido, que só depois ia se saber quem era, atendia pelo nome de Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Apareceu na cidade e a breve tempo começou já a agregar pessoas em torno de si, pela coragem que tinha de apresentar as suas teses, seus pensamentos, em confronto com aquilo que a lei antiga preconizava. A forma de se apresentar era diferente da dos rabinos, porque os rabinos usavam roupas impecáveis, muito limpas, muito puras, uma vestimenta muito própria, para que fossem reconhecidos à rua quando passassem. O homem do qual falamos não usava nenhuma veste especial. Misturava-se com o povo. Era difícil até saber quem era ele. Havia dificuldade de se reconhecer quem era de fato esse que se apresentava como sendo o Messias no meio da multidão. E assim, no início de sua pregação, no início do tempo em que ele tinha para iniciar o seu trabalho público, que segundo se crê durou aproximadamente 3 anos, esse Jesus de Nazaré reuniu uma multidão e subiu ao alto de um monte. E acima desse monte, a multidão que o seguia era bastante numerosa. E conta os evangelhos que ele parou no alto do monte e observou a multidão que o cercava. Dos 4 evangelistas que narram a história de Jesus, que é o conjunto de informações mais ricas que se tem sobre sua vida, apenas 2 dos seus evangelistas contam a história do sermão. Um deles é Lucas, o seu melhor biógrafo, e o outro é Mateus, o cobrador de impostos. Os discursos são semelhantes, mas profundamente diferentes. O discurso de Mateus é um discurso longo, é um discurso de 3 capítulos consecutivos, do capítulo 5 ao capítulo 7 do texto. Já o discurso de Lucas é um discurso bem menor, ocupa apenas parte do seu capítulo 6, e fragmentos daquilo que está contido na pregação de Mateus aparece espalhado em alguns lugares do Evangelho de Lucas. João, o chamado discípulo amado, não faz qualquer referência ao Sermão do Monte. E Marcos, o evangelista que fez o seu evangelho, inspirado em muitas das partes do Evangelho de Mateus, também não cita nenhuma parte do Sermão da Montanha. A diferença entre os sermões de Mateus e o de Lucas é que no sermão de Mateus, embora seja apenas uma curiosidade, o evangelista diz que ele subiu ao alto do monte e, olhando a multidão, sentou-se e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E já no evangelista Lucas, a mensagem é dita de maneira diferente. Diz que Jesus, percebendo a multidão que o seguia, desceu para um lugar plano e, chegando a esse lugar plano, abria a sua boca e os ensinava, dizendo. A mensagem inicial é muito parecida, embora o Evangelho de Lucas rapidamente encerre a discussão. O de Mateus aprofunda-se. Mas o curioso desse fato
é observarmos a dinâmica de como o discurso foi concebido. Este é o maior de todos os discursos que Jesus teria proferido. Entre tudo aquilo que ele tenha feito, é o maior discurso registrado nos evangelhos. Há apenas um discurso seguinte, no capítulo 24 de Mateus, o chamado Sermão Profético, aonde Jesus também faz um discurso longo, mas menor. O maior, mais completo e mais rico dos seus discursos, das suas falas, está exatamente no chamado Sermão do Monte de Mateus. Ele é tão rico, tão completo, tão extraordinário, que Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse uma vez que se a Bíblia toda fosse destruída e que se não sobrasse no Ocidente nenhuma regra, nenhuma baliza para a conduta moral, bastaria à humanidade apenas o Sermão do Monte para que não faltasse mais necessidade de nenhuma informação complementar para que nós pudéssemos nos guiar durante toda a existência. Dessa maneira, então, conta o evangelista Mateus que, quando Jesus subiu ao alto do monte, não havia apenas uma multidão que o acompanhava. Diz o evangelista Mateus que as multidões o seguiam. Ora, se eram multidões é porque não era uma só. Se eram multidões, isso significa dizer que havia mais de um grupo no topo da montanha. E é razoável que assim tenha sido, porque a espera do Messias, o desejo de que aparecesse entre nós essa figura singular, com esse pensamento que iria transformar a nossa história, era tão aguardado, era tão esperado, que era razoável que as pessoas subissem ao monte para ouvir a pregação daquele que estava então no início do seu trabalho público. As multidões então subiram ao alto do monte. É possível então nós imaginarmos Jesus ao alto do monte, sentado, cercado por um conjunto de pessoas ávidas para ouvi-lo, por interesses distintos. Certamente, envolto na atmosfera da curiosidade, por conta daquilo que ele poderia trazer, já que apresentava teses religiosas, os sacerdotes não se furtaram de ali estar, para medir as suas palavras, para julgar os seus ensinamentos, para encontrar formas de condená-lo diante da lei de Moisés, para apreciar se aquele jovem que não tinha nenhuma vinculação com a escola tradicional de rabinos, iria apresentar algum pensamento que ferisse, que colidisse com a lei de Moisés. Era, portanto, imprescindível vigiá-lo, acompanhá-lo de perto, observar aquilo que ele apresentava para verificar até que ponto ele não era uma figura nociva que surgia dentro de Israel. Ao mesmo tempo, os homens de poder, os ricos, os poderosos, sem autoridade religiosa, mas dotados da capacidade de influenciar o governo pelo poder econômico que possuíam, certamente também seguiram ao alto do monte para julgar aquele homem que vinha de tão distante, aquele forasteiro de roupas estranhas, de cabelos diferentes, porque cada região de Israel possui roupas distintas, hábitos distintos de vestimenta e formas diferentes de cultivar o cabelo. As pessoas se reconhecem na rua de que região elas são pelas roupas que vestem. E naquela época também não era diferente e imediatamente reconhecia-se naquele homem que ele era um galileu. Mas apesar dos homens ricos e dos poderosos sacerdotes, a multidão faminta, desesperançada, aqueles que haviam perdido a crença de que poderiam ainda ser felizes, certamente também se reuniam para ouvi-lo. Assim, é possível notar as
3 multidões sentadas à espera do discurso do Mestre. A quem se dirigiria Jesus? A quem aquele jovem pregador iria apresentar as suas teses? Certamente, em função da presença dos sacerdotes, iria falar ao grupo daqueles homens poderosos do templo para trazer o seu pensamento e mostrar o conhecimento da lei que ele possuía. E é lógico que também não desagradaria aos poderosos que ali estavam, uma vez que esses eram os senhores de todo o poder e dignos de toda a glória em função dos valores que representavam para Israel as suas riquezas. Entretanto, diferentemente do que se poderia imaginar, Jesus, observando as multidões em seu redor, abre a sua boca e, promovendo um escândalo sem par entre aqueles que lhe ouviam, apresenta o seu discurso àqueles que menos se esperava que ele faria. Jesus não fala para os sacerdotes, não fala para os ricos, fala para os miseráveis, para os desesperançados, para aqueles que tinham a crença de que para eles nada mais restava senão a desgraça. Conta o evangelista Mateus que Jesus, então, levantando seus olhos, diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso dito hoje já não tem mais tanto valor, mas dito naquela época em que os pobres, considerados pobres de espírito, porque pobre evidentemente é o infeliz espiritual, é uma calúnia você exaltar o pequeno, você enaltecer aquele que não tem valor e não fazer reverência aos sacerdotes e aos poderosos que ali estavam. E Jesus, reforçando a sua fala, segue no seu discurso com mais 8 bem-aventuranças, enaltecendo em todas elas os pequenos, os que têm fome, os que têm sede de justiça, os pacificadores, os consoladores, os que são perseguidos. E em nenhum momento ele se volta para enaltecer aqueles que são poderosos. A fala do Cristo deve ter provocado um desconforto muito grande em todos que estavam ali, porque não esperavam que ele fosse valorizar, invertendo a pirâmide social e colocando no topo exatamente aqueles que eram menores. Aqueles que estavam ouvindo nunca haviam ouvido coisa semelhante. Em toda a história de Israel, nunca se enalteceu os que são pequenos. Sempre se enalteceu os que têm poder e glória. Até porque, no pensamento judaico, o Senhor de Israel protege e guarda todos aqueles que ele ama. E aqueles a quem ele ama, não falta nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se algo me falta é porque realmente o Senhor não está pastoreando as nossas vidas. Numa visão diferente daquela que nós poderíamos ler quando dizemos: o Senhor é o meu pastor e tudo aquilo que me faltar será um nada, porque não tem valor diante daquilo que o meu Senhor representa. Mas à época, o pensamento era somente de que o valor que nós tínhamos era a riqueza material. E perceber Jesus, aquele pregador jovem, apresentando aquele conjunto de frases, era a comoção maior que os poderosos e os religiosos poderiam esperar naquele dia. E os escravos, os desesperançados, se enchiam de graça por aquilo que era apresentado, fazendo com que os estudiosos dissessem que Jesus possuía um discurso extremamente envolvente, por uma razão.
os psicólogos, os analistas que interpretam o comportamento humano, dizem que Jesus deveria ter realmente uma capacidade de envolvimento naquilo que dizia muito forte, porque ele conseguiu fazer escravos sonharem. O povo de Israel todo era escravo, e ele conseguiu fazer com que essas pessoas sonhassem. Ele conseguiu fazer com que as pessoas não valorizassem tanto a sua carência material em virtude de uma promessa de uma vida espiritual. Você conseguir fazer com que escravos sonhem não é qualquer um. Quem estuda a pirâmide de Maslow sabe que enquanto a barriguinha não está cheia, nós temos dificuldade de sonhar coisas que vão além das nossas necessidades fisiológicas. Mas Jesus vem e corrompe aquilo que era esperado com um discurso completamente diferente. E em seguida, virando-se para essa multidão dos excluídos, continua dizendo para eles: vós sois o sal da terra. E nós ficamos a imaginar, mas meu Deus, por que será que nós somos o sal da terra? O que ele quis dizer que aqueles homens são o sal da terra? O que significa, na verdade, isso? Para que se possa fazer uma análise do que Jesus tenha querido dizer com essa expressão, é necessário que a gente volte no tempo e nos perguntemos, o que é que o sal representava para esse povo? O que é que isso significa? Porque o sal hoje tem um sentido e o sal na época tinha um outro. O sal à época era o instrumento utilizado para conservar os alimentos. Para que os alimentos pudessem ser guardados, eles eram salgados para que eles pudessem durar por mais tempo. E quando Jesus diz que eles eram o sal da terra, é porque eles seriam os responsáveis por salgar aquele alimento que estava sendo oferecido, para que as gerações futuras pudessem se alimentar daquilo que estava oferecendo naquele dia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que estava passando a responsabilidade para aqueles que o ouviam de conservar os seus ensinamentos, para que isso alimentasse as gerações futuras com a capacidade que eles teriam de promover para todos os filhos de Israel o consolo trazido pela mensagem de Jesus. Mas há alguns fatos curiosos com relação à questão do sal. O sal, além de ser um elemento que preserva, ele tem uma segunda característica. Ele altera o sabor dos alimentos de maneira significativamente. Uma comida sem sal é uma coisa sem sal, não é? Sem sal. E Jesus vem e diz, vós sois o sal da terra. E como é que o sal funciona na cozinha? Quando a gente vai salgar alguma coisa, nós colocamos só um pouquinho. Não precisa muito. Basta um pouco e ele já fez o seu papel. E o mais interessante de tudo, depois que o sal faz o seu papel, como é que nós sabemos se existe sal naquele alimento? Imaginemos que a gente joga sal na água. Depois que ele se dilui, não há mais como saber. Porque nós temos que ser o sal. A gente entra, faz o papel que é nosso e desaparece. Nós sumimos. Nós deixamos um sabor, mas ninguém vê. É preciso provar do alimento para saber que estivemos ali. Seria muito diferente se Jesus dissesse, vós sois o coloral da terra. Porque o coloral, diferentemente do sal, você joga, ele não altera o sabor, mas você sabe onde ele passou. Deixa um rastro da sua presença, sem exercer nenhum papel, nem de conservação e nem de alteração de sabor. Mas a proposta do Cristo é que nós sejamos o sal da terra, que nós conservemos aquilo que recebemos para as gerações vindouras. Em seguida, diz Jesus, vós sois a luz do mundo. E fala que nós não devemos nos esconder
Porque quando alguém tem uma luz, não coloca a luz debaixo da candeia, coloca a luz no velador, coloca a luz em cima, para que ilumine todos que estão na casa, indicando para nós que o conhecimento do qual somos portadores da sua mensagem nos impulsiona para que nós sejamos participativos na sociedade em que vivemos, que nós interajamos com aqueles que estão ao nosso redor, que façamos a rede de envolvimento daqueles que estão próximos de nós. O cristão, aquele que recebe a mensagem cristã, tem o compromisso de espalhar em redor de si, não a mensagem cristã no sentido de conversão aos outros, mas de espalhar a proposta comportamental que Jesus apresentou para nós. Os estudiosos que analisam a doutrina de Jesus diz que a doutrina do Cristo é uma doutrina extremamente simples, que o pensamento de Jesus pode ser resumido em 4 peças fundamentais: o amor ao próximo, o perdão aos inimigos, o desapego dos bens terrenos e o combate à hipocrisia. Esses são os 4 pontos fundamentais, são os 4 pilares que estão formando aquilo que os estudiosos apresentam como a síntese de Jesus. Então, o cristão que se converte, portanto, à sua mensagem, ele tem o dever de espalhar isso. Ele deve, por ser cristão, amar o seu próximo, perdoar os inimigos, desapegar-se dos bens terrenos e realizar o combate à hipocrisia. Porque essa que é a mensagem dele. A mensagem do Cristo não é uma mensagem teológica, não é uma mensagem para a fundação de uma nova religião, de uma nova igreja. É uma proposta comportamental, baseada na relação nossa com o outro. É isso que é a síntese do pensamento de Jesus. E assim, na sequência da fala do Cristo para as multidões naquele dia, Jesus avança apresentando 5 mandamentos que ele substitui. Ele pega 5 mandamentos da lei antiga e faz pequenas correções. Ouviste o que foi dito aos antigos, e mostra o texto como os judeus apresentavam, e faz a correção que ele gostaria de que a gente observasse, para a mudança do pensamento nosso com relação a esses 5 pontos. Usando uma técnica de oratória muito conhecida, Jesus distribui esses 5 elementos de maneira que a gente mantém, de alguma forma, a audiência da plateia. É uma técnica de oratória que ele utiliza. Se você tem 5 argumentos, 5 peças para fazer, 5 batedores de pênalti, 5 pessoas para apresentar um trabalho na faculdade, 5 oradores consecutivos, há uma estratégia de como organizá-los. Você tem 5, uns melhores e uns piores. A regra da oratória é: o primeiro deles é o segundo melhor. O segundo melhor instrumento você coloca primeiro para atrair a atenção do público. Depois você coloca um menos, porque já colocou um que prendeu a atenção, pode colocar um menos. Aí você coloca um outro muito bom no meio. Depois coloca o outro que é ruinzinho. E para fechar, você usa o melhor dos seus argumentos, o melhor orador para a defesa da monografia, o melhor batedor de pênalti, e o melhor instrumento que você tiver é sempre para o final. E ele faz exatamente isso. Na distribuição dos artigos que ele teria para discutir, dos mandamentos, ele distribui dessa forma. E o mais forte de todos é o último. O último dos mandamentos que ele muda, até hoje, é entendido pelos judeus como o maior de todos os escândalos pregados por Jesus. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Hoje nós não temos condição de imaginar o que seja essa frase. Dizer ao judeu da época
que ele deveria amar o seu inimigo, não dá para passar. A nação judaica está alicerçada em cima da regra do olho por olho, do dente por dente. O perdão não faz parte do pensamento judaico. Perdoar gratuitamente aquele que me fere, eu ainda vou amar essa pessoa. Amai os vossos inimigos, não faz muito sentido dentro do pensamento judaico. Mas Jesus, a benefício de todos nós, apresenta um desdobramento de como isso poderia ser feito. Porque quando se ouve, meu Deus, como que eu vou amar o meu inimigo? Eu não tenho condição de amar aquele que me quer mal. E aí Jesus propõe um plano de como isso pode ser feito. Diz Jesus: bendizei fazei bem aos que vos aborrecem. Ou seja, se a pessoa faz mal a você, você faz bem a ela. Amar ao seu inimigo é você fazer bem a quem lhe faz mal. A pessoa lhe agride, faz mal a você e você não devolve o mal que ela faz a você. Isso é a forma prática de nós vivenciarmos o amor aos inimigos. E algumas vezes até a gente consegue fazer isso, mas tem vezes que é difícil. Então ele propõe uma segunda medida mais fácil. Ele diz: bendizei os que vos maldizem. Já que não dá para fazer o bem a quem lhe faz mal, vamos melhorar essa situação. Vamos falar bem de quem nos fala mal. Ele baixa. Então, às vezes, a gente até não consegue fazer o bem ao outro, mas dá para pelo menos falar bem da pessoa. Dá para pelo menos você dizer alguma coisa de bom. Fulano. Aí, fulano é horrível, fulano isso, fulano falou isso de você, falou aquilo. E aí você não tem o que dizer do outro. Aí diz: nossa, mas ele tem uma orelha linda, já viu a orelha dele bonita e tal? Já que você não tem o que dizer do outro, arranjar algo para você falar bem do outro. Mas às vezes nem falar bem se consegue. Então Jesus traz mais uma proposta: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, se não é possível fazer bem ao que vos aborrecem, se não é possível falar bem de quem fala mal, pelo menos ora por aquele que vos persegue e vos caluniam. Ora, seria muito simples, bastaria orar pelas pessoas que nos querem mal. Isso é mais fácil do que falar bem de quem fala mal, e bem mais fácil do que fazer o bem para quem nos faz o mal. Mas quando a gente tenta orar por quem nos quer mal, é tão difícil. O nosso coração parece que fecha quando a gente vai pedir o bem pelas pessoas que querem o nosso mal. Mas é um exercício. A proposta que Jesus apresenta no seu discurso é exatamente essa. É uma mudança de comportamento em que ele, primeiro, como uma estratégia de oratória, ele enaltece aqueles que estavam frágeis, enche de autoestima aquele grupo, apresentando-os como bem-aventurados, que eles são o sal da terra, que eles são a luz do mundo. E depois ele diz: agora vocês que são bons, que são maravilhosos, vão cumprir 5 mandamentos que eu tenho para dar para vocês. E oferece os 5 mandamentos que mudariam, pedindo que a gente não simplesmente queira o mal do outro, mas só de eu falar, cuspir para o lado, já é um pecado. E ele usa dessa estratégia. Ele primeiro enaltece o grupo, as pessoas se embebedam do prazer de saber que são valorosos. Depois disso: agora você ame seu inimigo, agora você faça isso. E coloca para eles um conjunto de missões que devem ser vividas, já que eles são tão extraordinários. Nesse momento, Jesus encerra a primeira etapa do seu discurso. O capítulo 5 de Mateus encerra exatamente nessa hora. Jesus havia acabado o discurso para a primeira das multidões. Então ele levanta os olhos e, olhando um segundo grupo que aguardava dele alguma honraria, alguma bem-aventurança, algum afago no ego, Jesus se vira para eles e diz: guardai-vos de oferecer as vossas esmolas diante dos homens, para que não sejam vistos pelo povo.
segunda parte do discurso, Jesus altera o tom. Já não é mais um tom consolador. Já não é mais falando para os seus seguidores, para os seus discípulos. Agora é um conjunto de regras chamando a atenção para que essas pessoas a quem ele fala mudem suas vidas e encaixem seu proceder àquilo que ele está propondo. Nesse momento, Jesus não falava mais para os excluídos. Agora, falava para os ricos e poderosos. É no capítulo 6 que Jesus vai iniciar apresentando a importância de nós não fazermos a caridade com ostentação. Que nós não toquemos trombetas nas esquinas quando a gente vai oferecer uma moeda. Imagine a cena aqui no centro de Campo Grande. A pessoa vai com 2 trombeteiros do lado e quando ele dá uma esmola, ele manda tocar uma trombeta para que todos vejam que ele é bom, porque ele dá para aquele que sofre. E Jesus propõe que não se faça isso e que se vá além, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. É claro que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, porque ela não enxerga, não vê, é lógico, mas não é isso. É a nossa estratégia sórdida de mostrarmos para os outros as coisas que nós fazemos. Nós temos assim uma maneira velada de mostrar para as pessoas aquilo que nós realizamos em prol do outro. Ai, gente, estou tão cansado, olha, estou com as minhas costas, que não aguento. Passei ontem o dia inteiro, sabe, fazendo sapatinho lá para o enxoval, lá do centro espírita. Nossa, chegou, estou cansado. Meu Deus. Aí nossa, eu estou morta de cansada. Porque eu passei, foi o dia escovando lá. Mas eu nem falo, sabe? Eu sou acostumada a fazer, já não... Nem falo, porque eu sei que isso aí, nem espero nada por isso. Mas a gente procura fazer aquela jogadinha, que é o que o Cristo apresenta, que a gente não faça a mesma coisa. Porque muitas vezes nós usamos dessa estratégia para dizer que não queremos nada querendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec até chega a dizer que a gente faz, mas deixa uma pontinha de fora para que a pessoa veja que está com aquela pontinha para fora. Chega na casa espírita bancando. E diz Jesus, do nosso fingimento, né? A gente chega mancando nas coisas para poder aparentar aquilo que nós não somos. E ele destaca a nossa preocupação em mostrar poder, mostrar a ostentação a esses poderosos que estavam em seu redor. O Cristo tem o cuidado de dizer, olha, não toca a trombeta, não faz alarde do bem que você faz. Você não precisa fazer isso. Não faça isso. Porque os tesouros que a terra tem não são valiosos. Façais para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem o consome, e os ladrões não roubam e nem minam. Porque nós, muitas vezes, queremos fazer tesouros aqui, queremos enriquecer aqui. Gente, lamento dizer, mas caixão não tem gaveta. Não vai dar para levar nada. E se o pessoal da funerária for mais malzinho, nem o dente de ouro vai. Ninguém vai levar nada. Tudo vai ficar do lado de cá. E às vezes a gente se apega a tanta coisa, tudo ilusão. Tudo ilusão. Então, não façais para vós tesouros na terra. E nós ficamos querendo construir patrimônios e patrimônios, querendo cada vez mais, na ânsia de que fazendo isso, nós conseguiremos ser absolutamente felizes. E o Cristo destaca isso. Destaca a importância de nós não termos esse apego aos bens terrenos. Observem que lá atrás nós já ficamos com 2 dos princípios que são básicos do cristianismo: o amor ao próximo e o perdão das ofensas. O terceiro aparece agora no capítulo 6, o desapego dos bens terrenos.
É aqui que aparece a ênfase de Jesus para que a gente se desapegue, para que não tenha tanta avidez. E pasmem, naquela época já existia estresse. Porque Jesus, virando-se para os homens, diz assim: não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Diz ele que nós somos ávidos por poder, ávidos pelas coisas e nos preocupamos com tanta coisa. Ele diz: você se preocupa com tanta coisa. Se preocupa com tanta coisa e nada disso é tão importante. Olhai os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um só deles. Os lírios do campo são muito mais belos do que as vestes que o rei Salomão usava. Olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem guardam em celeiro, mas nem por isso o vosso Pai não as alimenta. Não valei vós mais do que as aves? E nós temos uma preocupação desmedida. É lógico que nós temos que ser previdentes, mas é importante que nós não enlouqueçamos por conta disso. E na época do Cristo, num período de tanta instabilidade política como era de Israel, os ricos da época eram apavorados em perder o poder, porque ser pobre significava ser desgraçado. Hoje aqui a gente, mais ou menos, a gente quebra, mas a gente continua, de uma forma ou de outra vai mantendo. Ninguém diz: nossa, fulano quebrou, então pronto, se acabou, não tem mais a minha amizade. Nós estamos mais condescendentes com isso, mas naquela época não, você foi para a miséria, então você realmente é um proscrito. Por isso perder o dinheiro era perder o seu nome, era perder tudo. E Jesus vai destacar com eles a importância de nós não termos tanta ansiedade pelo dia de amanhã, tanta preocupação por aquilo que vai acontecer, como se o dia de amanhã fosse tudo que nós temos para viver e a vida de agora vai se perdendo. O Buda, com relação a essa questão, diz que nós, ocidentais, não sabemos viver. Nós não sabemos viver, porque nós nunca estamos no momento em que estamos. Nós sempre estamos num outro momento que não é o momento que estamos. É assim, nós vamos fazer uma comida e no momento que estamos na cozinha preparando uma comida, eu estou preparando, preocupado na hora que eu vou comer. Eu não estou centrado naquilo que eu estou fazendo, eu estou pensando na hora que eu for sentar na mesa. Então eu estou aqui fazendo mecanicamente, mas a minha mente está na hora que eu vou comer. Quando eu sento na mesa para comer, bora menino, vamos embora comer logo, tem que lavar essa louça. E aí já estou pensando na louça que eu vou lavar. Nós não nos concentramos. Experimentem chegar em casa amanhã, domingo, na hora do almoço, e na hora que a família toda sentar, você diz assim: gente, que coisa linda, olha, estamos todos reunidos à mesa com saúde. Quando que essa cena vai se repetir? Será que amanhã nós estaremos aqui? E se a morte levar algum de nós? É tão importante esse momento que estamos aqui, porque ele não vai voltar mais. Por isso, eu quero dar um beijo e um abraço em cada um de nós que estamos aqui, para que a gente celebre esse momento que nós... Não vai nem terminar a frase, vão levar a gente preso. Vamos chamar o SAMU e a gente vai numa camisa de forças, porque nós estamos apresentando coisas estranhas, simplesmente porque queremos sentir o momento em que nós estamos. Nós, ocidentais, temos uma mente muito inquieta, que salta de um lado para o outro, que não se concentra nas coisas. E isso é fruto da nossa ansiedade, da nossa preocupação com o dia de amanhã. Ansiedade é querer não estar ou naquele lugar ou naquele tempo. É isso que é ansiedade. Quando a gente está ansioso é porque ou eu quero estar em outro tempo, ou eu quero estar naquele tempo em outro lugar. E nós somos profundamente ansiosos. E curiosamente, quanto mais se tem, mais a gente sofre. Sofre porque tem medo de perder o que conseguiu. É por isso que Diógenes, o filósofo grego, dizia que a felicidade era não ter, porque se eu não tiver, eu não sofro. Quando a gente tem, sofre porque tem medo de perder o que tem. Não tendo nada, não tem nada para perder, então, portanto, já não sofre nada.
Esse era o pensamento de Diógenes. São 3 pensadores. Epicuro, que dizia que felicidade é ter, portanto, quanto mais se tem, mais feliz se é. Diógenes, que dizia que não, felicidade era não ter, quanto menos se tem, mais feliz se é, porque ter é só problema. Então, a felicidade é não ter. E Sócrates, que dizia, não, felicidade nem é ter, nem é não ter. Felicidade é ser. É isso, é intimamente, independe das questões exteriores. E desde Sócrates, nunca mais ninguém conseguiu inventar uma outra ótica que não seja a investigação do interior da criatura humana. E é assim que Jesus, destacando a importância de tudo isso, faz, dentro dessa discussão, uma lembrança das nossas angústias de querer fazer muitas orações, de querer fazer muitas coisas e de querer demonstrar muito. Isso não precisa nada disso. Quando a gente ora, tem que ser simples. Simples. E a nossa presidente lembrou a oração que Jesus trouxe para nós, o chamado Pai Nosso. É nesse momento do Sermão da Montanha que ele mostra. E essa oração ele tira da cartola, ele não é uma oração feita. Ele simplesmente diz, pode ser feito, por exemplo, assim. E ele mostra como a simplicidade da oração pode ser feita e como ela pode ser construída. É desse jeito, não precisa ter tanto rebuscado na relação nossa com o Pai. Os poderosos que ouviam Jesus devem ter ficado profundamente decepcionados, porque imaginavam que Jesus fosse dar a eles uma imagem de poder, curvar-se, dar honrarias. Infelizmente não foi assim. Não foi isso que ele fez. E a frustração deles foi muito grande, porque esperavam ouvir também um afago no ego como os primeiros haviam ouvido. Mas o discurso não parou nessa fase. Porque aí, nesse ponto, Jesus encerra o seu capítulo 6. E ele levanta os olhos mais uma vez e enxerga a terceira multidão, os sacerdotes. A conversa agora ia ser com eles. O discurso não era mais para os ricos, era para aqueles que se achavam superiores aos homens. O Cristo então se vira para eles e diz: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não seres condenados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Com a mesma forma que você medir o próximo, você vai ser medido. E por que esse excesso de zelo no julgamento? Em que você fica olhando um cisco que caiu no olho do outro e não percebe uma trave que cobre o seu olho. Uma trave é uma trave mesmo. É aquela coisa enorme que é uma peça, é um caibro. Na minha terra chama perna manca. É um caibro enorme. Isso é uma trave. E eu quero ver o argueiro, o cisco que caiu no olho do outro. O outro tem um defeito desse tamaninho. E eu fico medindo o outro. Olha o que ele fez. E não percebo o que eu mesmo fiz. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. E então tu poderás ver melhor para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E Jesus vai fazendo um discurso, já não é mais com relação ao desapego, é com relação ao combate à hipocrisia. O quarto dos pontos que os filósofos dizem que seriam a essência do pensamento de Jesus. Aí, o que vai apresentar Jesus a eles? Um conjunto de reflexões com relação à postura que os sacerdotes fazem, que é completamente equivocada. Vai apresentar para eles o seguinte: cuidado, porque existem 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Sugerindo que a gente tome cuidado, porque a porta é estreita, e por ser estreito o caminho, raros são aqueles que o encontram, porque é muito mais fácil errar do que acertar. E ele está dizendo para os homens que ditam as regras de conduta para os outros: toma cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você diz, não faça o que você está fazendo. Na sequência do texto, Jesus
destaca para os doutores da lei, para os sacerdotes, que eles tomassem muito cuidado com os chamados falsos profetas. Aqueles que apareceriam no meio do povo, mas que não seriam verdadeiros, que mentiriam nos seus propósitos, apresentando claramente os sinais que indicariam aqueles que mentiriam. E para terminar o seu discurso, ele destaca o fato de que eles, ao contrário do que imaginavam, não eram pessoas salvas. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Há muitos que me clamam pelo meu nome, mas não vão entrar. Ele não está dizendo isso para os pequenos que estão sentados, os desvalidos. Também não está dizendo isso para os ricos. Está dizendo para os outros que dizem para a população, você não vai se salvar. Você é errado, eu sou certo, mas você é errado. E ele devolve. Cuidado, nem todos entrarão no reino dos céus. Muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, eu não os reconhecerei. Chamam pelo meu nome e no dia do juízo eu vou olhar e vou dizer, não os conheço, não sei quem são. Falam em meu nome, mas eu não sei quem são essas pessoas. E ele encerra o seu discurso com uma das suas parábolas bastante conhecidas. Para fechar tudo aquilo que ele falava, ele se vira para a multidão e diz assim, aquilo que eu tenho dito pode ser comparado à situação de dois homens. Um deles construiu a sua casa sobre a areia, e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. Daí vieram as chuvas, veio a água, que são as nossas lágrimas, veio o sofrimento, a dor, e quando a torrente de lágrimas, a torrente de dor veio, bateu de encontro à casa que estava fundada sobre a rocha, e ela não se abalou, porque estava fundada sobre a rocha, ou seja, havia convicção nos seus princípios. Mas aquele outro que edificou a casa sobre a areia teve grande a sua ruína, porque quando veio a chuva e vieram os rios, bateram a água naquela casa e foi grande a ruína dela, porque não ficou de pé, porque o homem que a edificou sobre areia. Fazendo uma comparação aí com a nossa fragilidade de assentar as nossas vidas naquilo que é frágil, aquilo que não tem valor, enquanto poderíamos ter assentado os nossos valores naquilo que é perene, naquilo que é duradouro. O primeiro grupo daqueles que Jesus fala representam os seus seguidores, os seus discípulos. O segundo grupo, o dos poderosos, os que queriam tudo só para si, os egoístas. E o terceiro grupo, aqueles que achavam-se superiores aos outros, os que julgavam a todos, os sacerdotes que se acreditavam numa casta superior ao resto da população, os orgulhosos. Na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta quais são as duas maiores chagas da humanidade. Respondem os Espíritos, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ou seja, o orgulho e o egoísmo. Exatamente por serem as duas maiores chagas da humanidade, o discurso do Cristo é composto assim: primeiro falarei para os meus, depois deixarei recado para as duas chagas da humanidade, para os poderosos, que representam o egoísmo, e para os sacerdotes, que representam o orgulho, para que nós fiquemos com essa mensagem e ela não morra em nós, para que ela continue ecoando. E é tão impressionante isso, porque o Império Romano não registrou a presença de Jesus. Os poderosos da época não registraram a sua presença, mas a sua mensagem chegou até os dias de hoje. Por incrível que pareça, sem utilizar nenhuma das mídias sociais que temos hoje,
a tradição oral foi que preservou a mensagem de Jesus. Os evangelhos foram escritos muitos anos depois de sua morte. Mas a sua mensagem atravessou o tempo. Aqueles que ouviram o seu sermão e que se embebedavam das suas palavras, guardaram a verdade que ele havia trazido e se converteram em sal da terra. Se converteram em ser aqueles que preservaram o conhecimento para que ele atravessasse as gerações e chegasse até os nossos dias. É fantástico nós imaginarmos que um homem que saiu de uma cidade pequenina, de um povo inexpressivo, sem recurso financeiro, sem nada, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, realizou o maior de todos os milagres em vencer o Império Romano sem dinheiro nenhum. Ele, sem nenhum recurso, transformou a história da humanidade. Fez um trabalho gigantesco. Mas o trabalho maior do Cristo não foi o trabalho simplesmente de deixar a mensagem até nós, de deixar um conjunto de palavras belas. O que destacava Jesus na sua pregação era a maneira diferente com que ele pregava. O Evangelho de Mateus, quando termina a pregação, diz: e todos se admiravam de sua pregação, porque ele falava com autoridade moral, e não como os escribas e fariseus. Na sequência do texto, conta o evangelista Mateus que Jesus desceu do monte. Quando ele vem descendo do monte, com quem ele defronta na descida do monte? Quando ele acaba de fazer o seu maior discurso, com um leproso. E ali, ao pé do monte, cercado pela multidão, ele cura o leproso. Em outras palavras, ele nunca se escondeu. Ele fazia o que ele dizia. Ele dizia para cuidar do outro e ele cuidava. Ele falava que era para fazer isso e ele fazia. E essa é a grande beleza da sua doutrina. A majestade do Cristo não está na ideia que possamos ter de um Jesus deificado, entronizado num local sacrossanto, de braços estendidos, orando pela humanidade. Não. Mas a grandeza de doação que ele tinha em usar apenas as suas palavras e permitir com que a energia das suas palavras, que 700 anos antes Isaías já começava a sentir e colocar nos seus textos, ecoavam 700 anos antes dele vir, alcançaram seu auge durante o período em que ele esteve na terra e até hoje ecoa. A forma com que ele impregnou os seus conceitos é tão significativa que nós ainda estamos impregnados do magnetismo de Jesus. Nenhum dos personagens que contactou com Cristo diretamente atravessou ileso o contato com Jesus. Mesmo os mais insensíveis ficaram perturbados com a presença do Cristo em suas vidas. E é esse magnetismo que vem ecoando através dos séculos e chegando até os nossos dias. Nós, portanto, ainda estamos ouvindo os ecos do Sermão do Monte, porque ele ainda está ecoando. A energia que foi deixada, valorizando os que eram pequenos, dando bem-aventuranças aos que eram frágeis, ainda permanece de pé. Assim como as observações sobre os desapegos, sobre a necessidade de sermos mais desapegados dos valores da terra, também permanecem em nossos corações. E da mesma maneira, o cuidado que temos que ter com o nosso orgulho, com a nossa vontade de sermos elementos superiores aos outros. Isso ainda persiste. A nossa humanidade ainda está postada aos pés do monte, mas nem todos nós estamos inseridos como sendo do primeiro grupo. Alguns de nós ainda estamos na segunda equipe. Ainda não conseguimos nos desvencilhar do magnetismo que os bens da terra nos fazem. 2000 anos se passaram e continuamos presos a isso. Por isso, é fundamental que no processo de crescimento individual de cada um de nós
nós façamos a reflexão para buscar entender a qual dos grupos nós pertencemos. Se nós realmente pertencemos àqueles que se comportam como o sal da terra, se comportam como aqueles que vão ser a luz do mundo e disseminar e viver a mensagem, ou estamos desconfortáveis com a necessidade de deixarmos os bens da terra, ou de aceitarmos que nós temos o mesmo valor de todas as outras pessoas. Essa é a questão que nos compete refletir. Em qual das multidões estamos nós colocados? Quem somos nós nesse contexto? Aonde nós estamos? Em que lugar nós sentamos para ouvir Jesus? Qual das palavras dele nos calou mais fundo? A qual das imperfeições morais estamos mais presos, mais ungidos? É o orgulho que nos consome? É o egoísmo? Ou é o desejo de serviço? Jesus atravessou a humanidade deixando todo um conjunto de ensinamentos maravilhosos, todo um conjunto de informações que podem trazer para nós muitas mudanças das nossas vidas, se nós assim quisermos. O próprio Flávio Joséfo, aquele historiador que registrou a presença de Jesus, escreve no seu texto sobre o Cristo um fragmento pequeno sobre ele, em que ele diz: há em nosso tempo um homem chamado Jesus. Isso que eu estou dizendo é história. É o registro, o único registro histórico que temos da presença do Cristo na terra. Diz Flávio Joséfo: há em nosso tempo um homem chamado Jesus. Isto, se nós pudermos considerá-lo um homem, porque as maravilhas que ele faz, nunca se conheceu ninguém que tenha feito igual. Ele pregou sua mensagem e fez discípulos até mesmo entre os judeus, que se tornaram numerosos e que seguiram-o até a morte, porque ele, segundo se crê, ao terceiro dia após a sua morte, reapareceu vivo, conviveu com os seus discípulos, e esta é a crença que permanece viva até o dia de hoje. Isso Joséfo escreveu na época do Cristo, e a frase continua viva até hoje, porque esta é a crença que permanece viva até os dias de hoje. Observarmos a grandeza do Sermão do Monte e a beleza de tudo aquilo que ele pode representar para nós é o maior tesouro que nós poderíamos esperar, porque milhares de pessoas desencarnaram sem ter a chance do encontro com o Messias, e nós viemos depois. Milhares de judeus desencarnaram sem ter tido a chance do encontro com aquele que mudaria. O que é que ele vai trazer? Que mensagem que ele vai trazer? E nós, portanto, somos bem-aventurados porque viemos depois de tudo isso. Estamos aqui hoje, ouvindo talvez o sermão pela 10ª vez, porque nas múltiplas existências que já tivemos, ele já cruzou as nossas vidas várias vezes. Os mesmos judeus lá atrás, que não tinham ouvido Jesus daquela vez, retornaram depois e depois, tendo a chance de ouvi-lo nas várias épocas da humanidade. E hoje, no momento atual que nós nos encontramos, em que a humanidade atravessa momentos tão graves na transformação para o mundo de regeneração, o Sermão da Montanha e o roteiro de vida que ele apresenta para nós é lição suficiente para que nós aprendamos o caminho da felicidade e a descobrir o que há em nós ainda que precisamos fazer para que a voz do Mestre no alto do monte, aquele homem que no monte fala aquelas palavras, consiga ecoar em nós, não como palavras que sejam, mas como determinações para a mudança de vida e o entendimento definitivo de que nós não conseguiremos ser felizes enquanto nós não aprendermos a amar. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe.
O coordenador da URI de Jardim, Cecílio Soares Vieira, fará a prece de encerramento. E ele pediu para não ser muito formal, dizer assim: vem, Cecílio. Então tá, vem, Cecílio. Uma boa noite a todos, então. Depois de um banquete, né, como este, só resta nos agradecer ao Pai Criador por esta oportunidade. E perderam aqueles que não puderam estar aqui conosco. Terão outras oportunidades. Aproveitando, então, a serenidade deste momento, agradeçamos ao Pai Criador pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos para ouvir esta mensagem maravilhosa, como aquelas multidões do monte naquele dia, e que cada um de nós, com o apoio e o amparo dos benfeitores amigos, possamos olhar para dentro de cada um de nós e fazermos a nossa própria avaliação. Queremos agradecer aos benfeitores amigos, ao Pai Criador, pelo amparo que concede na nossa caminhada, a cada dia, a cada momento, e rogando ainda, como necessitados que somos, do apoio, da luz, da compreensão, que nos conceda a sabedoria para que possamos a cada passo na nossa vida diária, na nossa comunidade em que vivemos, ser o Evangelho vivo do Cristo, através das nossas obras, dos nossos atos, das nossas atitudes, frente aos nossos semelhantes, a cada dia. Que o Pai Criador abençoe a cada um de nós agora, retornando aos nossos lares, aos nossos afazeres, que possamos levar conosco este fortalecimento do alimento aqui recebido. Que Deus abençoe também nosso irmão Elahá, por desprender-se da sua região e vir até nós trazer-nos esta mensagem, este alento, este conforto, renovando e lembrando a todos nós a mensagem do Cristo Jesus. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que assim seja. A parte final do Encontro Estadual de Trabalhadores Espíritas será amanhã, na Comunhão Espírita Casa de Sheila, das 8h30 ao meio-dia. A Federação Espírita de Mato Grosso do Sul deseja a todos uma ótima noite.